Vocês, meu nome é Nildo Ferreira e você está participando da Rota 66 Espiritual. A gente está trazendo conhecimento da Bíblia Sagrada, a jornada mais fantástica que existe. Eu vou deixar claro já que a gente usa como referência a Bíblia cristã evangélica, por isso que a gente fala Rota 66 Espiritual, tá bom? Hoje nós vamos viajar conhecendo as mulheres mais relevantes do Antigo Testamento. Por quê? Porque desde Adão e Eva, a gente sabe que Deus deixa clara a importância tanto dos homens quanto das mulheres. E apesar de algumas pessoas afirmarem que a Bíblia é machista, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a gente descobre o quê? Que a gente descobre que as mulheres exerceram papéis muito importantes, muito relevantes na sua época, no seu ambiente, onde elas estavam e viviam. Então, hoje eu separei 12 mulheres que, de fato, acredito que foram fundamentais para que algumas coisas acontecessem na Bíblia Sagrada. Mas antes de começar, deixa eu já te pedir, você que não é inscrito no canal, se inscreva, faça a sua inscrição, aperte o sininho aí, tá bom? E aperte o gostei também, por favor, que é importante para a divulgação do vídeo. E é claro, você pode participar do chat ou do chat, como você quiser. Deixa o seu comentário, que é com certeza muito importante. Então, vamos viajar? Então eu vou começar com Sara, a esposa de Abraão. A primeira estação dela está em Gênesis capítulo 11, versículos 29 e versículos 30. Eu considero Sara uma guerreira, gente. Ela foi aquele tipo de mulher que luta pelo que considera importante e se sacrifica muitas vezes em prol daquilo. Ela entendia a importância de seguir o seu esposo, né? Do relacionamento conjugal. Então, por onde quer que ele fosse, ela iria, né? Então, ela deixou a sua parentela para acompanhar Abraão. Numa promessa que Deus deu a ele, não exatamente a ela, né? Então, para um homem eu sei que parece que eu acho que é mais fácil deixar a família, né? Mas para uma mulher, querido, que tem os seus afetos, seus laços, seus valores, né? É muito diferente, eu acho que é muito maior o sacrifício. E esse foi um sacrifício que Sara fez e que a gente precisa destacar aqui. Depois, num outro momento muito difícil, por amor à vida de Abraão, seu esposo, a Sara teve que concordar em se passar pela irmã de Abraão. Não, eu sou só irmã dele, né? Diante de Abimeleque, o rei de Gerar. E ela teve que ir para o harém dele, querido. Ela teve que se preparar, inclusive, talvez para se apresentar diante dele, né? Talvez até para se deitar com ele. Que coisa terrível, né? E eu acredito que ela orou muito pedindo a Deus mesmo. Deus, o Senhor, Deus da promessa do meu esposo, que o Senhor possa me proteger agora, né? E Deus ouviu, querido. Deus enviou uma doença às mulheres de Gerar, né? E falou com o rei, né? Para que ele devolvesse a Abraão. E foi assim que aconteceu. De fato, para cessar a enfermidade, ele teve que devolvê-la. Foi uma experiência que eu acredito que trouxe fé ao coração de Sara diante de como Deus podia agir e protegê-la. Deus havia prometido a Abraão que ele teria uma descendência, né? E Sara não conseguia dar filhos a ele, querido. Ela teve que fazer o quê? Falou, ó, deita com a minha serva Agar, né? E quando Agar teve o filho, começou a desprezá-la. Imagine a dor, primeiro de não conseguir ser mãe e depois associada ainda ao desprezo, né, da própria serva. Foi um momento, acho que muito difícil que ela passou. E ela não suportou, ela acabou o quê? Afligindo Agar. E a Agar fugiu, Deus falou com ela e ela acabou voltando. Bom, tempo depois, Deus falou para Abraão que Sara ficaria grávida. E agora a promessa alcança Sara, né? Ela ri, né? Não sei se de nervoso, de alegria, de surpresa, não sei. Mas o fato é que a promessa se cumpriu. Ela sentiu todas as dores, desconforto da gravidez e ainda mais, ainda sendo de idade, imagina como foi. Mas eu acho que tinha uma coisa muito importante, tinha uma alegria dentro dela. Aquele riso continuou pelos 9 meses, né? Porque era uma promessa que finalmente estava abraçando ela, né? Então, quando o filho nasceu, ela chamou de Isaac, que significa exatamente riso. Depois de enfrentar novos problemas com Ismael e Agar, agora com relação a Isaac, também aí definitivamente ela mandou ele embora. Abraão teve que se virar com isso e ela falou, olha, exigiu do marido, se vira nisso. E Deus concordou com essa história toda. Então, ela era uma guerreira, ela era muito brava, né? Uma mulher forte, né? No livro de Isaías diz que Sara é fonte, e eu realmente acho que ela foi fonte de beleza, de amor, de companheirismo, de cuidado e de proteção à sua família, né? Deus mudou o nome dela de Saraí, que é minha princesa, para Sara, princesa, talvez para ampliar os limites dela, né? Para tirar todos os limites que tinha nas suas fronteiras, ampliar isso, né? Então ela se tornou a mãe de multidões, e é claro que eu não podia deixar de citá-la. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me
A segunda mulher que eu quero citar é Joquebede. Apesar de ser citada apenas num texto de Êxodo 2, ali no comecinho, né? E também em Números, acho que cita ela, né? Mas ela nos deixa um exemplo tremendo, querido. Na época em que Israel estava sendo escravizado no Egito e que o faraó mandava que todos os bebês do sexo masculino eles fossem jogados no rio, era para ser sacrificado de fato, né? Matar os meninos de sexo masculino, né? O que a Joquebede fez? Ela escondeu Moisés quando ele nasceu, por 3 meses. Ela lutou, né, contra o destino cruel que estava espreitando o seu filho, né? E aí, quando não deu mais para esconder, né, não tinha mais possibilidade, o que ela fez? Ela fez um cesto, ela vedou aquele cesto com betume e ela colocou às margens do rio, né? Com certeza seu coração tinha muita fé em Deus, pois a filha de Faraó fez o quê? Avistou o cesto, viu que tinha um bebê no mesmo e imediatamente, querido, o coração dela se apegou àquele pequeno homem, o Moisés, que significa tirado das águas, né? Então ela tirou das águas, né? E a Miriam, a filhinha de Joquebede, né, irmã de Moisés, ousada na atitude e usada por Deus, né? Ela disse à princesa que tinha uma mulher que poderia cuidar do bebê até que ele desmamasse. E foi isso que foi feito. E quem que era a mulher? Joquebede. Joquebede pega o seu filho de volta, agora com uma ama, agraciada por Deus, né? E ela fica mais uns 3, 4 anos com o seu filho, né? Alimentando ele com o quê? Com carinho, né? Enchendo ele de beijos, né? Abraços, cheio de gratidão, né? Ensinando sobre Deus. Eu acredito que foi um período que ela ensinou muitas coisas, né? Esse período que a criança vai aprender, ela ensinou muita coisa, né? E é claro que ela tinha certeza que ela teria que entregar Moisés à filha de Faraó, né? Então ela também deve ter semeado, né, sementes boas, né, em relação à mãe egípcia que viria na sequência, né? E ao seu tempo ela entregou, né, o que se tornaria o quê? O libertador de Israel. Então eu tinha que citar aqui Joquebede com certeza, que é uma grande vencedora. A terceira é logo a filha de Faraó, claro. Por quê? Parece até estranho, né? Ah, não, vou exaltar uma mulher pagã, mas você não pode esquecer que ela foi a mãe adotiva do libertador de Israel. Nós lemos sobre ela também em Êxodo 2, né? Fala ali naquele momento em Êxodo 2, né? Então vamos falar sobre ela agora. Eu coloquei 4 motivos aqui que se considera sobre a filha de Faraó como relevante. Primeiro, se a atitude dela, nós não sabemos o que seria do destino de Moisés, né? Diante de um rio onde as feras aquáticas consumiam os bebês que eram lançados, né? Então, a gente não sabia. Sem a atitude dela, a gente não sabe o que poderia acontecer. Segundo, porque apesar de saber da opinião do pai, da ordem do pai com relação aos meninos hebreus, ela decidiu proteger aquele bebê. Então, uma atitude muito forte, né? E ele pareceu tão importante para ela que a primeira coisa, o nome que ela deu para ela foi Moisés, tirado das águas. Então, todos os dias o faraó via lá o menino e sabia que ele tinha sido tirado das águas, né? A terceira coisa é que ela cuidou muito bem de Moisés, né? Ela se preocupou com a instrução dele. A Bíblia diz no Novo Testamento que ele foi educado com a sabedoria egípcia e era poderoso em palavras e obras. Então isso é muito importante, né? E o quarto, é claro, Moisés viveu até seus 40 anos no Egito e com certeza ele amava sua mãe adotiva, né? Por isso a gente não pode deixar de citar essa mulher como relevante no Antigo Testamento. A quarta é Raabe. O texto que fala sobre ela está em Josué 2. Josué havia enviado os espias a Jericó antes de marchar contra ela, e eles entraram na casa dessa mulher, que até então era uma prostituta ou uma cortesã, enfim. Ela reconheceu a força do povo de Deus, isso é muito importante. Ela reconheceu Deus acima de todo outro poder. Então ela se submeteu a esse poder, né, quando ela fez isso. Então quando o rei soube e mandou verificar se os espias estavam lá, ela arriscou a sua vida, escondendo no terraço e dizendo para eles, não, eles já foram embora, né? E assim que os soldados foram embora, aí ela foi lá e declarou aos espias toda a sua crença na soberania de Deus e que ela precisava ser salva, ela e a sua casa, né? Ser poupadas, né? Porque ela sabia que esse Deus Todo-Poderoso não ia poupar aquela cidade, né? Muito bem, eles se comprometeram com ela e orientaram-na a colocar um lençol vermelho, um tecido vermelho, identificando a sua casa. Então Raabe, mesmo sem saber, já tinha uma figura da salvação futura em Jesus. Aquele tecido vermelho era a representação do quê? Do sangue de Jesus, que seria derramado na cruz por nós.
Jericó foi conquistada, Raabe e a sua família foram salvos, foram poupados, e então ela foi inserida no povo de Deus. E hoje, boa parte dos estudiosos, teólogos, ainda que sem certeza plena, eles consideram que a Raabe, citada na genealogia de Jesus, é essa Raabe, né? E que ela seria então a mãe de Boaz, o bisavô do rei Davi. Então é claro que eu precisava citar Raabe aqui como uma mulher muito relevante. A quinta mulher mais relevante é a juíza Débora. Meu Deus, você pode ler sobre ela em Juízes 4 e 5. É uma das mulheres mais fortes, mais inspiradoras da Bíblia, querido. No ambiente de altos e baixos de Israel, os juízes, eles não eram eleitos, ungidos, não, eles se levantavam, era um fruto de clamor. Quando as pessoas clamavam a Deus, então um juiz se levantava como um exemplo de pessoas com fé, com coragem, né? Inspiravam outros, e assim eles conquistavam a liderança naquele momento, né? Mas eu quero destacar também a profetisa, porque Débora também era profetisa. E ela era alguém que declarava a vontade de Deus para as pessoas. E com certeza ela sentiu o coração de Deus e transmitia ao povo. Agora sim, vamos falar sobre a juíza Débora, né? Certa vez, quando Israel estava debaixo de opressão dos cananitas, a Débora convocou, né, o general Baraque. Falou, convoca os soldados e enfrente Sísera, que era o general cananita, né? E aí ele responde, não, se você for eu vou, se não eu não vou. Olha que coisa, se você for comigo, tudo certo, né? Aí o que ela disse para ele? Olha, eu vou com você, mas você não terá a honra da vitória, né? A honra será de uma mulher. Que coisa! E aí ela foi, e eles venceram, e como ela profetizou, a glória foi de Jael, uma mulher que usou de uma artimanha lá, e ela acabou corajosamente matando a Sísera. Mas Débora também, né, tem a vitória nela. Por quê? Porque ela convocou corajosamente, fortaleceu o exército, foi para cima, né? Então, Débora também leva essa honra, né? Bom, o espírito de Débora se revela, eu acho que no capítulo 5, né? Ela diz o quê? Que as aldeias estavam enfraquecidas, que os guerreiros haviam abandonado as suas terras, as ruas estavam vazias, e então ela declara, até que eu me levantei. Uau, eu sempre gosto de falar sobre essa passagem. Até que eu me levantei por mãe de Israel. Meu Deus, que coragem, que fé, que atitude poderosa, querido. Débora é um exemplo a ser seguido. Alguém que, quando enxerga um ambiente de derrota, ela entra em ação para trazer a vitória de volta. A sexta mulher mais relevante do Antigo Testamento é Noemi. A sua história é narrada no livro de Ruth. Ela era casada com Elimeleque, e com quem ela teve 2 filhos, Malom e Quilion. E durante um período de fome em Belém, né, o seu esposo levou a família para morar em Moabe, a fim de sobreviver lá. Mas, infelizmente lá, tanto ele morreu, quanto os seus filhos morreram. E aí ficaram o quê? Ficou a sogra e as 2 noras. Meu Deus, que coisa! Então ela decidiu voltar à sua terra e liberou as suas noras do compromisso de acompanhá-la. Orfa, uma das noras, depois de se lamentar muito, aceitou a oferta e se despediu com lágrimas e voltou para sua família. Mas Ruth, ela disse que não iria, que ela iria onde Noemi fosse, repousaria onde ela repousasse, enfim, não a deixaria. E apesar da amargura temporária que Noemi teve, né, por voltar para sua terra sem o seu marido e filhos, ela com certeza tinha uma fé que transbordava na sua vida, né? Por quê? Porque a Ruth disse, o teu Deus será o meu Deus. Enfim, então se Ruth disse isso é porque viu em Noemi, né, um exemplo de uma crente, né? Eu acredito que Noemi, desde que recebeu as noras do seu convívio, ela sempre falava de Deus, falava de como ele tinha libertado o povo do Egito, respondeu o povo através de Moisés, de Josué, dos juízes, né? E eu tenho certeza que Ruth só seguiu Noemi porque ela enxergava esse Deus na vida da Noemi. Aí quando elas chegaram em Judá, Ruth, ela teve contato com Boaz, e quando Noemi descobriu que Boaz era um parente próximo, ela aconselhou sabiamente Ruth a conseguir o respeito e a aproximação dele, o que culminou no casamento de Ruth com Boaz. E eu tenho certeza, querido, que Noemi foi uma peça importantíssima na história de Ruth e de Boaz. A sétima mulher mais relevante do Antigo Testamento, é claro, é Ruth, que ganhou o livro com o seu nome, né? Por quê?
Porque Ruth, ela era uma moabita, lembra-se? Casou com um dos filhos de Noemi, né? E aí o que aconteceu? O que vemos é que ela enxergou a ação de Deus naquela família, né? E aí depois da morte do seu marido, também do seu cunhado e sogro, ficou a sua sogra, né? E ela olhou para a sua sogra, né? E ela decide voltar para Judá, junto com a sua sogra, uma terra distante, diferente, né? E quais as palavras que ela usa? Que a gente usa até hoje nos casamentos, que é nas cerimônias, que é muito bonito. Ela diz, para onde tu fores eu irei, onde tu pousares eu pousarei. O teu povo será meu povo e o mais importante, o teu Deus será o meu Deus. Uau! Por quê? Porque Ruth declarou a sua fé em Deus. Ela ali, de fato, se tornou uma crente. Por isso que a história dela se tornou relevante. Pois bem, ela vai com Noemi e logo chega em Judá. Então lá ela vai trabalhar. Ela já começa a trabalhar, dando um exemplo que de esforço, de luta, não ficava parada não. Ela começou catando o quê? O que caía, demonstrando humildade. Mas ela é notada por Boaz, e ele se encanta com aquela estrangeira de espírito excelente. E o Boaz a favorece no trabalho. Então a Ruth pergunta, por que você está me favorecendo? Por que você está fazendo isso com a estrangeira, né? E a resposta dele é surpreendente. Ele diz o seguinte, porque eu sei como você cuidou bem de Noemi, a sua sogra, e que deixou a sua terra para viver, habitar entre um povo desconhecido. Uau, que coisa, querido. Que palavra tremenda, né? Um exemplo que ia à frente dela. Acho importante demais. Bom, para resumir, o Boaz descobre que ele poderia se casar com ela, caso um parente que tinha a prerrogativa da escolha desistisse. Ele levou o caso para os anciãos da cidade, né? O pretendente desistiu diante das implicações que viriam a partir da escolha, e então ele se torna o remidor de Ruth. E aquela jovem mulher tem novamente um esposo. Fruto do quê? Da sua fé, né? E do seu bom caráter, né? Então depois ela dá à luz um filho, o Obed, que se torna o avô do rei Davi. De fato, eu não poderia esquecer de citar aqui a Ruth. A oitava mulher é Ana. Sua história está no início do livro de 1 Samuel. A Bíblia conta que ela era casada com Eucana, da tribo de Levi. Mas ele também tinha outra esposa, que era chamada Penina. Querido, mas o fato é que com Penina ele teve vários filhos. Mas Ana era estéril. E a Penina, querido, costumava fazer o quê? Zombar. Zombar muito de Ana, né? E essa era uma ferida na alma da Ana. Então, todos os anos o que acontecia? A Ana ia para o altar, ela ia para Siló e ela ficava adorando a Deus, chorando, levava suas ofertas, mas ficava pedindo a Deus e chorando, se lamentando diante de Deus, né? Ana sempre orava, ela pedia um filho, ela chorava, ela clamava, ela buscava demais aquilo, né? Mas teve um dia, querido, que ela fez diferente. Ela fez uma oração que virou a página da sua história. O que ela fez? Ana disse a Deus, se me deres um filho, ele será teu. O que ela estava dizendo de fato? Ela estava dizendo a Deus que ela consagraria seu filho para ser um servo de Deus, livre para trabalhar apenas no tabernáculo. E o que aconteceu? Deus atendeu ao clamor dela, querido. E meses depois, ela deu à luz a Samuel, que foi o último juiz de Israel, conhecido como o reto juiz, e que também era o quê? Um sacerdote e um profeta. Meu Deus, foi ele que ungiu o rei Saul e também foi ele que ungiu o rei Davi. Então, a Ana, ela pôde se alegrar muito, porque Deus não apenas lhe deu a Samuel, ele abriu a madre dela. E junto com Eucana, eles tiveram ainda mais 3 filhos e 2 filhas. Como Maria no Novo Testamento, a Ana também adorou a Deus com uma canção maravilhosa de ação de graças. Então, Ana foi muito relevante no Antigo Testamento. A nona mulher é Abigail, que significa o pai se alegra. Sua primeira aparição está em 1 Samuel 25. E ela era casada com Nabal, cujo nome significava o quê? Tolo. Uau, essa combinação é ruim, hein? Mas vamos lá, tudo bem. Davi estava fugindo de Saul, das perseguições loucas de Saul. E aí eles estavam passando pela região de Nabal e Abigail, né, onde eles moravam. E Nabal era rico, ele tinha muito gado miúdo. E Davi, ele precisou de ajuda, então ele pediu, esperando receber de fato pão, água, vinho, carne, né? E isso seria algo fácil para Nabal fazer, mas ele esbravejou e negou ajudar a Davi. E Davi, que era um guerreiro, estava com um exército,
e que estava sofrendo muita injustiça por parte de Saul. Então ele se irou muito com tudo isso e ele decidiu que ele ia atacar com seus 400 homens a terra de Nabal. Querido, ia ser muito complicado, ia ser uma matança aquele negócio. Quando Abigail soube, o que ela fez? Se apressou em preparar tudo que fosse possível. E como ela era uma boa dona de casa, administradora, ela já alcançou tudo que ela precisava rapidão. Então ela enviou a Davi e ela foi em seguida encontrar Davi. E quando ela chegou até Davi, ela o quê? Se prostrou diante dele, né, diante dele, dos seus homens, e ela pediu perdão, né, ela teve uma atitude, né, ela falou assim, me perdoe meu marido, ele não sabe o que ele está falando, né, ela falou, eu sei que Deus vai te colocar no trono, né, e ela implorou o quê? Misericórdia de Davi. Davi, querido, ficou olhando aquela cena, aquela mulher, aquela atitude extraordinária, e ele reconheceu o esforço, o discernimento, a sabedoria daquela mulher. E ele aplacou a ira, decidiu que não ia mais atacar. Ela voltou para casa e quando chega lá encontra o marido bêbado. Então ela entendeu que não ia adiantar falar com ele naquele momento, né? Nenhuma palavra ia dar certo, né? Deixou ele dormir. No outro dia, ela contou o que de fato tinha acontecido quando ele estava sóbrio, né? Ela contou para ele o que aconteceu. E a Bíblia diz que ele ficou em choque total, né? Mas apesar de Davi não ter feito nada, Deus não teve a mesma misericórdia. 10 dias depois, Nabal morreu. E quando Davi soube que Nabal tinha morrido, o que ele fez? Ele mandou buscar Abigail e a tomou como sua esposa. Então, Abigail é uma sabedoria que precisa ser destacada. Vou viajando sem nunca desistir. Eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. A 10ª mulher mais relevante que eu marquei é a Sulamita, que está no livro de Cantares. Ela é personagem principal do livro de Cantares, né? E com certeza Cantares é o livro mais romântico da Bíblia, né? Uma história linda que você pode ler ali, os poemas. E ela é chamada de amada e descrita como a mais formosa entre as mulheres, ou a mais bela das mulheres, né? Quando ela está falando de si mesma, ela diz que ela é morena, que ela é formosa. Ok, ela era alguém muito bem resolvida, convicta do seu valor, isso é muito importante, né? E a cor da sua pele, eles dizem que pode ter relação com o trabalho que ela fazia, cuidar das vinhas, ou seja, ela também era uma mulher o quê? Trabalhadora. Ela é uma mulher bela, é uma mulher que tinha um espírito bom, ela tinha uma boa autoestima e também trabalhadora. Ela era corajosa e totalmente fiel ao seu amado, né? E aí ela tem uma das frases que é muito marcante, ela diz, eu sou do meu amado e ele é meu. Uau! Primeiro, isso demonstra que ela tinha absoluta fidelidade ao seu parceiro. Eu sou dele. Não, eu não tenho outro dono, né? Não existe outro, né? E em segundo lugar, que ela declarava, né, o tempo todo também a fidelidade e parceria do seu amado para com ela. E ele é meu, não é só eu sou dela. Ele é meu, né? Salomão, ele teve muito casamento arranjado, querido, para aumentar, expandir o seu governo, né? Mas a gente acredita que a Sulamita, ela tinha uma atenção especial, um lugar especial no coração dele. A 11ª mulher é a mãe do rei Lemuel. Essa mulher, querido, ela se destaca por quê? Pela clareza que ela tinha de propósito e sabedoria no aconselhamento, né? As suas palavras estão lá em Provérbios 31, você pode encontrar. Ela enxerga o seu filho não apenas como fruto do seu ventre, mas também fruto dos seus votos. Ou seja, era alguém que havia sido gerado em oração. E por essa razão, ela advertia o seu filho para que não entregasse a sua força às mulheres. Nesse caso, as interesseiras, né? As loucas. Né? Ele não deveria gastar sua vida com esse tipo de diversão, né? E nem entregar os seus caminhos àqueles que destroem os reis. Ou seja, as más companhias, querido. Aqueles que não têm propósito, que não têm compromisso, os irresponsáveis. Né? Então, essa mãe era muito cuidadosa, né? Essa mãe fala sobre evitar a embriaguez quando se esquece da justiça, né? Ela aconselha sobre lutar pelos necessitados, julgar corretamente, com retidão, né? Trazendo o quê? Entendimento de que o propósito deveria ser maior do que qualquer paixão distorcida de poder. E para finalizar, ela deixa palavras que a gente pensava que era a citação de um homem, né? Mas não, são de uma mãe preocupada em levar o seu filho a alcançar o melhor. E o texto começa como: mulher virtuosa,
quem a achará? Né? E este poema completo está justamente em Provérbios 31, dos versículos 10 até o 31. Por isso eu destaquei a mãe do rei Lemuel. E finalmente a 12ª mulher é Esther. Eu vou finalizar falando sobre Hadassah. Sim, esse era o nome hebraico de Esther, que a propósito é o nome da minha esposa, a bispa Esther, né? Então ela era uma jovem que perdeu seus pais e foi criada pelo seu primo Mardoqueu, por quem de fato ela foi muito bem instruída, né? E um dia ela se viu diante da oportunidade de se tornar rainha persa. Por quê? Porque a Vasti havia perdido o trono e o rei Assuero, ele fez o quê? Um concurso de beleza para escolher a nova rainha. Então ela alcançou graça e ela foi eleita a rainha da Pérsia. E como nos contos de fada que a gente conhece, né, sempre tem um vilão, né? Aqui também tinha um inimigo, né? E o nome dele era Amã. Ele odiava os judeus e ele arrumou uma forma de destruir os judeus mediante um decreto do rei. E quando Mordecai, ou Mardoqueu, que era o seu primo, soube de tudo, ele foi falar com Esther e disse que ela precisava fazer algo para livrar o seu povo da morte. E acrescentou: se você se calar, o livramento vai vir de outra forma, mas aí você vai perecer. Mas ela, querido, ela não se esquivou, né? Ela pediu para que se fizesse um jejum em favor da situação e ela ia se preparar. Se preparou, entrou na presença do rei sem ser convidada. Isso poderia custar a vida dela, querido. E mediante a sua coragem, Deus deu graça a ela perante Assuero. E o que aconteceu? Ele estendeu o cetro de autoridade, ou seja, ele aceitou a sua presença. E para resumir essa história, ela falou com ele, explicou tudo o que estava acontecendo, ela relatou, declarou quem era o inimigo, né? E no final, o povo de Israel ele foi livre, né? Pôde lutar e se salvar. E os inimigos foram derrotados. Então você tem que ler o livro de Esther para compreender essa história por completo. Mediante os atos de fé e coragem de Esther, Deus trouxe um grande livramento. E este evento da história do povo de Deus foi tão importante que até hoje em Israel se comemora o Purim, que é uma festa onde se celebra este livramento. Então Esther era uma bela mulher, era inteligente, bem educada, mas acima de tudo era uma serva submissa a Deus. Amém? Com isso nós terminamos, mas antes de orar, eu quero te perguntar, qual das mulheres chamou mais atenção? E outra coisa, será que eu esqueci de alguma mulher do Antigo Testamento que você considera relevante? Então você pode deixar o seu comentário, que é muito importante, tá bom? Eu quero te pedir para que você possa também acessar ou o card ou o link, que certamente tem alguma coisa que vai abençoar a sua vida, tá bom? Vamos orar então. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje. Obrigado por mais esse momento em que nós podemos passear na Rota 66, receber sabedoria dos céus, aprender, ó Deus, com os exemplos das mulheres relevantes do Antigo Testamento. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe a cada um que está conosco, abençoe a família, os sonhos, os projetos, abençoe o futuro de cada um que crê no Senhor e que coloque suas vidas na sua presença. Assim eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual. Deus te abençoe.